O abandono das populações dos espaços históricos resultou no afastamento progressivo dos habitantes da cidade, do seu património identitário e dos sentimentos de pertença que integram um território simbólico comum e que se constituem como elementos de sentido e coesão das comunidades. São as histórias dos últimos moradores da Baixa de Coimbra que deixam um testemunho de outro tempo e que deixou saudades. Mário Duarte da Fonseca, tenho 80 anos de idade. A calçada era a zona privilegiada da cidade, onde tinha cafés, o Nicola, a Central, onde a Fina Flor de Coimbra toda, a Central em especial. Hoje já não, porque a Central já acabou há muitos anos, mas o Nicola ainda continua lá. Mas a cidade de Coimbra, essa rua, tinha, os elétricos passavam para baixo e para cima. Havia o 4, o 1, na altura, o 4, o 1, ia para a Universidade, que era para o museu, não era para a Universidade, era para o museu. Ao pé do Hospital dos Lázaros, que havia na Universidade, lá em cima, ao pé de onde está agora a estátua de Dom Dinis. Nós, aqui embaixo na Baixa, a cidade de Coimbra tinha, na Rua Freira Borges, cafés com uma intensidade grande. Era o Arcádia, que era o café dos teóricos da Académica, tinha a Brasileira, que era dos intelectuais, onde eu frequentava muito, onde estava tertúlias, e a calçada era o antro onde as pessoas subiam e desciam com uma rapidez formidável, porque aquilo era um movimento desgraçado. Tínhamos a Estação Nova, que era aqui perto, ali onde ela está hoje, mas que não tem movimento nenhum. Naquela altura era de onde vinham as pessoas de fora para a cidade. E passavam nestas ruas da Baixa, e as ruas da Baixa tinham um movimento desusado. Ali a Rua do Corvo, punham os seus produtos à porta, pendurados, toda a gente ver como estava e como não estava, e aquilo tudo. E aquilo era um mar de gente que era fantástico. Hoje, chamavam-se a Rua dos Sapateiros, a Rua do Corvo era a Rua do Xangai, que a gente chamava. E diga-me, acha que o facto, principalmente da Ferreira Borges e da Visconde da Luz, ter fechado ao trânsito, acha que isso influenciou alguma coisa? O pior que fizeram foi os comerciantes deixarem fechar a rua da cidade. Porque ali primeiro começou por os 2 elétricos, passou a ser um só. E depois acabaram os elétricos e puseram os autocarros. Ou seja, o autocarro não, era o trolley. Muitas coisas que passavam-se na Rua Ferreira Borges, aqui tinha um movimento fantástico. A Dona Isabel Agostinho Ferreira tem agora 92 anos e vive sozinha na sua casa da Rua do Paço do Conde. Nascida e criada na cidade, trabalhou a vida toda na farmácia Luciano e Matos, na Rua da Sofia. Isabel Agostinho Ferreira, 92 anos, do Paço do Conde, de Coimbra. Solteirona, tinha um querido. Calhou, não casar. Na farmácia Luciano e Matos, 30 e tantos anos. Pois é. Filha única, ficou solteira, acabou por criar uma menina que veio do Alentejo para servir. Nessa altura, ser criada era muitas vezes a única solução para conseguir sobreviver. Por entre muitas das famílias pobres espalhadas pelo país. De família muito pobre, a Dona Isabel pagou-lhe os estudos, a carta de condução, o casamento. De visita à família no Alentejo, acabou por trazer uma irmã que estudou, se formou e aqui casou. Hoje, são a família que tem. Já pouco sai, não lhe apetece. Os estudantes, quando vinham da universidade, cá abaixo à Baixa, encantados da vida, tinham ali aquelas ruas porreirinhas, e o poiso deles mais era no Arcádia, porque era o café deles, o café da rapaziada, porque tinham a associação académica, aquela coisa toda, a gente estava entusiasmado com a académica. Isto em 1960 e tal, 64, 65. Mais tarde... Tem ainda recordações da crise académica? Há 50 anos assisti à coisa mais maravilhosa que vi. E participei dela. O meu amigo Alberto Martins Nádia esteve comigo e vai ele assim: pá, já não te vi há 50 anos, pá. Comprei um livro agora, lá na Câmara Municipal, o livro do José Afonso, outro amigo. E foi vindo para a crise académica de 69, os estudantes faziam as suas Assembleias Gerais nos jardins da Associação Académica, que era ao pé do Gil Vicente. E depois resolviam, vinham cá para baixo,
que era o sítio deles. Só que havia uma polícia política e havia uma polícia de choque, mandadas por um tal capitão maltês, que era um bandido da pior espécie, que quando dizia avança, eles não olhavam a meios para atingir os fins. E nós tínhamos que se meter nas portas e nas casas e o diabo a sete. As pessoas abriam as portas para eles se esconderem, não abriam? Para se esconder. A minha loja, a loja, quando eu estava na Santix, abria a Santix uma porta grande de vidro, para passarem, acho que ainda lá estão, mas agora tem ferro. Na altura era só uma porta, abria, eles entravam e fechavam, mas quando eles iam à procura deles já não sabiam, porque estava fechado, eles não podiam entrar, debaixo de teto. E safei muita malta disso. As pessoas da cidade ajudavam no que podiam, não As ajudavam? pessoas da cidade estavam com eles, não é? Porque eles eram uma causa justa, não era uma causa que eles quisessem para destruir, era para fazer, para evoluir para a frente. E eram estudantes que a gente gostava imenso deles. Havia um convívio grande entre as pessoas, As pessoas não se conheciam as diferenças sociais. as sociais que eles tinham, que eram formados e dava certo. Mas a gente também escolhia as pessoas para andar. E era uma maravilha a gente andar aqui na calçada. Podíamos andar às 10, às 11, à meia-noite, não havia problemas de absolutamente nenhuns. Mas isso ainda da crise de 69, vou-lhe contar um episódio muito engraçado. No dia da flor, há dias que eles falam que assim mais estão bem. No dia anterior, portanto, no 17 de abril, em que o Alberto Martins e a direção da Académica foi presa, os estudantes fizeram uma marcha em que traziam flores, cada um trazia a sua flor, é o dia da flor. Acho que foi no dia 18 ou 19 de abril de 1969. E vieram da Praça da República, ali fora, com balões das faculdades. Havia só 5 ou 6 faculdades, mais ou menos, e traziam balões dessas cores, dizendo abaixo a guerra colonial, abaixo assim, porque a guerra colonial é que destruiu a juventude portuguesa, nunca mais se recompôs. E estávamos lá na loja e houve um barulho, chegava que estava-se a passar, eu vinha à varanda ver, então vi um monte de estudantes, portanto, os estudantes que naquela altura se juntavam, se uniam, estavam em greve, eles fizeram greve aos exames. Mas houveram muitos que saltaram, muitos deles que hoje estão à frente disto, furaram as greves. Tiveram medo das consequências. Ora, nem mais. E os outros, coitaditos, ficaram sem fazer o exame. Muitos, o Adriano Correia de Oliveira, que era um meu amigo, lá de cima da 20, o Adriano, o Manel Alegre, que teve que fugir para a Argélia, e nós à noite tínhamos que ouvi-lo na Rádio de Liberdade. Passámos muito. Isso que fizeram do dia da flor foi uma coisa com grande fabulosa. Uma coisa fabulosa. Vieram para ali fora, de um lado e do outro. Ofereceram-lhe as flores no mercado, não foi? E davam as flores aos polícias. Os polícias ficavam a olhar assim muito atónitos. E eles recebiam e tal. Eles foram até à portagem, de volta do Joaquim António da Guiar, e depois lá de fazerem as cantigas que lá tinham e de Abacete, largaram os balões, que era uma coisa linda, 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 linda. Não havia televisão nessa altura para filmar. Se isso fosse filmado hoje era um sonho, era uma coisa. Só ficou na memória das pessoas. Só ficou na memória das pessoas, a gente é que sabe o que é que se passou aqui. No fim tiveram que fugir porque o capitão maltês teve que interromper a emissão. E interrompeu a emissão. Lá vinham eles a correr, a fugir e a gente a abrir as portas. Eu tive a sorte de ir para uma casa ou para uma empresa que foi a Santix, em que o meu patrão era um homem excepcional. Era tão excepcional que o Salazar queria que ele fosse Ministro das Finanças. E eu, como não era salazarista, não quis ir para Ministro das Finanças. Quem é que eu tinha lá todos os dias ao pé de mim a conversar? O Dr. Adolfo Rocha. Sabe quem é o Dr. Adolfo Rocha? O Miguel Torga. E ele passava lá às tardes e dizia assim, ó Marichito, era assim, ó Marichito, faz umas calcitas, faço, doutor, já tem a cor? Não. E eu buscar-lhe um cartaz, e ele dizia o cartaz, eu quero esta. E depois se chamava o chefe da coisa, e dizia, olha que o gancho do doutor são 35 centímetros, não são 25, como a gente. Porquê? Porque o doutor usa as calças cá em cima, que é aquelas transmontanas,
e depois uns suspensórios. Mas estava lá sempre ao pé da gente, todos os dias, o PIDE, não era um qualquer, era o custódio, era o Lourenço, acho que era o Lourenço. Mas também queria ter os mesmos privilégios que o Dr. Adolfo Rocha tinha. Eu assim, o senhor fala com o senhor Hiládio, se ele der autorização, eu também faço umas calças. Ele todos os dias ia para lá. O Hiládio fazia-se de conta e ele nunca o apanhava, porque ele ia para o escritório. António Costureiro, era um costureiro que havia cá, muito famoso. E eu tinha 9 anos quando fui para lá. Estive lá até aos 18 a trabalhar. E esse António ensinou-me as malandrices todas do mundo. Era um homem excepcional. E a Fina Flor de Coimbra ia toda lá fazer os fatos, as senhoras quando iam para o Eldes Queima, ou para isso, para aquilo, ele é que fazia aquilo tudo, que era o único costureiro, de facto. Havia aí mais costureiros, mas naquela altura havia costureiros, havia sapateiros, havia essas coisas todas, que infelizmente desapareceu tudo. Aos 9 anos eu estava a trabalhar ali no Pátio da Inquisição, numa tipografia, atrás de uma máquina. Antigamente era comum ver-se miúdos, crianças pequenas a trabalhar, não era? Era. A gente só podia começar a trabalhar aos 14 anos, era a lei que havia. Mas Era normal ver mais novinhos. ver mais novos, porque os pais não ganhavam o suficiente para viver. E havia muitas crianças em casa, não é? Naquela altura não havia televisão. Havia muita criança. Os pais tinham que se entreter com qualquer coisa. Por isso é que eu digo. Agora não há crianças. Hoje não há crianças. Dizem, falta de crianças, pois falta. Mas eles agora, coitados, também querem ter umas crianças, mas não têm condições para as... Agora já se quer outras coisas para as crianças, não é? Agora crescem, já têm um telemóvel, já têm um computador, já têm isso tudo. Nós, no nosso computador, era um carrete, uma coisa de madeira, e punhamos 2 rolamentos à frente e 2 atrás, íamos ali para o Arco de Almedina, não era muita gente, aquilo era... E vinhamos ali para ali abaixo, até chegarmos cá abaixo, ali em frente íamos para a escola, mas então aos 9 anos, 10 anos, já tínhamos a 4ª classe. A 4ª classe nossa, estes indivíduos que têm o 12º, ou que vão fazer o 12º, não sabem metade daquilo que a gente sabe quando saímos da escola. Mas as pessoas julgam que não, que é mentira, que nós fomos um mar de rosa. Nós vivíamos, no tempo do Salazar, vivíamos dificilmente, com deficiências para comer, para essas coisas todas. Era uma realidade tão diferente que os mais novos hoje não têm noção do que era, não é? Nem sabem o que a gente passou. Nem sabem o que a gente passou. Arsénio da Silva Pinto, tenho 69 anos e vivo na rua Navarro. Vive na pensão, portanto vive num quarto, é isso? Já vivia em casa, só que viu bem um bocado cedo, depois casei e as coisas não deram certas e agora caí num quarto. Costuma frequentar aqui a cozinha económica? Já vinha à cozinha económica, Dão-lhe o apoio, é isso, Sr. Arsénio? do meu apoio. Então, tem filhos Tenho filhos, tenho 2 filhas, só que uma e vivem cá? vive em Eiras e a outra vive para perto da Pampilhosa. Não costuma estar muito com eles, está só de vez em quando, é isso? Só de vez em quando. A mais velha lava uma roupa e pronto, vou assim andando. A mais nova também teve agora um menino e tem o emprego dela e eu vou andando assim. Mas é uma vida que me custa muito, porque eu não andava habituado a estas coisas, não é? E diga-me, Sr. Arsénio, como é que foi na sua juventude, que viveu sempre aqui em Coimbra? Já nasceu cá ou veio para cá novo? Vim para cá novo, vim para cá com 14 anos, para o comércio. E daí estive até ir para a tropa. Portanto, estive dos 14 anos aos 20 e 21, mais ou menos, quando eu fui para a tropa. Depois, portanto, voltei ao mesmo sítio do emprego, mas desentendi-me com o patrão e deixei de frequentar a parte daqui da Baixa, não é?
Mas em que loja é que era, senhor Arsénio? Era o Bazar das Novidades. E tinha muita gente, tinha muito Sim, movimento à época? muita gente. Nessa altura não havia rua que levasse tanta gente. Havia muito movimento nas ruas, não Muito sei. movimento. Muitas lojas abertas e Mas havia muito convívio, Convívio. senhor Arsénio, mesmo entre as pessoas que trabalhavam nas lojas. exatamente nas lojas uns com os outros. E se havia uma peça para trocar, pedia-se para irmos trocar ao mesmo colega de bazar, porque havia 4 bazares. Tudo na Rua Adelino Veiga. Depois havia o Carlos Camiseiro, havia a Fetal, havia o Sul Morgado, havia a Bruma, a Casa dos Santos, aquilo, Movimentava muita gente, não era, senhor movimento, Arsénio? muita gente. E depois tinha aquela parte da transferência, que havia poucos transportes das aldeias para Coimbra, e então vinha tudo de comboio. De comboio, depois apanhavam e vinham aqui para a estação. E da estação, a rua mais direta era esta, a Rua Adelino Veiga, que metia enchentes. E se por acaso levarem avante aquilo que andam a pensar, que eu já li, acabar aqui com a estação, pior ficasse a parte de baixa, porque a parte da baixa fica muito isolada, porque estacionam um carro, tem que meter uma moeda. Estacionam isto, metem outra moeda. Não metem moeda, têm a multa. Enquanto vão beber um café. E nos centros comerciais, no Fórum, no Girassol 1, nessas coisas todas, levam os carros, andam lá o dia todo e não pagam estacionamento. Há multa. É verdade. E nota-se agora também muitas lojas fechadas, não é, senhor Muitas Arsénio? lojas. Muitas lojas fechadas. As rendas são caras, não é? Mas essa questão das rendas caras acha que influenciou as lojas fecharem, senhor? Eu acho que sim, muito. Porque há lojas aqui na Baixa de Coimbra que devem ter dias que não fazem um tostão. Tirando os chineses, lá vendem isto ou aquilo mais barato e as pessoas vão lá comprarem. Que vieram tirar muito à parte do comércio português, não é? O chinês deu cabo disto tudo e a gente vai comprar uma coisa qualquer chinesa, chega à casa, aquilo até já vai estragado. E muita gente fia-se nessa coisa, está a ser enganado 2 vezes. Não é? Na altura em que o senhor trabalhava, notava-se muito que havia uma relação com as pessoas, de confiança com as pessoas que estavam atrás do balcão, não era, senhor? Muita confiança. Naquilo que se vendia e até na pessoa que ali estava. Exatamente, a pessoa, portanto, a senhora ou sim arranjava uma simpatia comigo na loja onde eu estava e já não trocava e deu outro lado se nós tivéssemos o mesmo artigo para vender, porque a simpatia das pessoas era diferente. Agora parece que é tudo a escorraçar as pessoas, não é? Não tem aquele atendimento como a gente tinha antigamente. E até se fazia conhecimentos, não é? Sim. Eu apanhei muito conhecimento baseado nessa situação, porque eu vinha da aldeia de comboio, portanto, andava 2 quilómetros de bicicleta para vir no comboio para vir trabalhar. E depois daqui relacionava-me da loja onde eu estava os conhecimentos da Câmara, dos serviços, das águas, disto e daquilo. Apanhávamos conhecimentos derivados a certo número de coisas, da EDP, de coisa baseada. Uma convivência que havia, Convivência, não é? uma convivência. Que agora, eu não digo, um tipo de um desprezo, a gente convivia uns com os outros a beber, por exemplo, um copo de vinho, apanhávamos uma amizade. Agora não, agora só dão para estragar.
no centro-dia. O apoio que dão é o senhor estar aqui, convive com as pessoas, dão-lhe a medicação. Dão uma medicação, como leio o jornal, convivo se quiser, se não quiser não convivo. Eu não sou de muitas falas. Mas é bom este espaço aqui, não é, senhor? É muito bom, eu gosto de aqui estar. Se bem que eu sofro mais por estar sozinho à noite. Eu sinto-me As noites são difíceis, não é? sozinho, são muito difíceis. Mas se houvesse um sítio para onde pudesse ficar de noite, acha que era preferível? Sim, sim. Haviam de arranjar também à praia tanta Casa vazia, não é? casa vazia, não é? Podiam arranjar para a gente estar os mais desfavorecidos e coisas, mas pronto, não cai. É assim.